Foi o gol mais bonito do Pedro pelo Flamengo? Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí, é assim. E o sofrimento não pode parar. Prende, lá vai Lino, dominou, derruba o cara, seus burros! Derruba os cara! Burros! Seus burros! Gol dos caras de novo! Bosta! Bosta! 6! 6! 6! Repetindo, Savage! Pedro de novo, derruba Pedro! Não deixa não, mano! Bosta! Ah! Ah! Parei, família! Parei! É máfia! 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 Pênalti pro Flamengo! 8 vitórias não toma! 7! Pode até acontecer! Vai perder! Lucas Arcanjo tá no gol! Não passa nem peido! Tomou distância, Bruno Henrique vai perder, Lucas Arcanjo! Gol dos caras! 8! Flamengo campeão do mundo, bicampeão mundial, e chegou o momento de dar adeus, pelo menos para o Lohan e para o Matheus Gonçalves, porque a princípio esses dois estão indo embora para a Europa. O destino provável do Lohan será o Pisa, da Itália, e o provável destino do Matheus Gonçalves é o CSKA de Moscou. Em relação ao Iago, é um outro jogador que está sendo monitorado por alguns clubes, né? Um tempo atrás o Bahia até fez proposta para esse jogador, mas em relação ao Iago não existem negociações em andamento. Segundo o Globo Esporte, apenas o interesse de 2 clubes da Inglaterra e um clube da Bélgica. Vamos lá. Em relação ao clube belga, é o Brugge, que está querendo a contratação do Iago, que fez um gol que realmente, rapaziada, que momento, né? Eu coloco esse gol do Iago na mesma prateleira do gol do Pet em 2001 e também na mesma prateleira do gol do Gabigol, dos 2 gols do Gabigol, na verdade, contra o River Plate. Para mim, tá nessa prateleira, queria saber a sua opinião, e os clubes da Inglaterra que querem o Iago, né, que estão monitorando, ainda não fizeram propostas, são o Everton e também o Brentford. Tá? Esses 2 clubes não fizeram propostas, mas estão de olho no nosso zagueiro, que há um tempo atrás o Bahia até tentou a contratação, mas o Flamengo não permitiu a saída do atleta. Sobre o Lohan, é aquele jogador que tem muito potencial, mas às vezes parece que ele não está tão focado, tão concentrado dentro de campo. Foi isso que alguns torcedores viram nesse último sábado, onde o Flamengo conseguiu se sagrar campeão do Mundial, na verdade bicampeão. Lohan, mesmo fazendo gol, recebeu algumas críticas pela postura dentro de campo, por não se dedicar tanto, não correr tanto dentro de campo. Então o Flamengo, a princípio, está emprestando o jogador, mas com um valor fixado, numa obrigação de compra caso ele bata algumas metas. A negociação é com o Pisa, da Itália, e os moldes são os seguintes: empréstimo por 500 mil euros e uma obrigação de compra por 5 milhões de euros, caso o jogador consiga jogar pelo menos 50% dos jogos como titular. Então, existe essa meta a ser batida, e caso essa meta seja batida, ele terá que cumprir essa obrigação de compra. Sobre o Matheus Gonçalves, a negociação é com o CSKA, da Rússia. Os moldes são de mais ou menos 30% a 20% de passe para permanecer com o Flamengo, e o Flamengo negociando por mais ou menos 5 milhões de euros, que dá 32 milhões de reais, O mesmo valor do Lohan, mas no caso do Lohan é um empréstimo com obrigação de compra, caso bata as metas, e em relação ao Matheus Gonçalves, já é uma venda em definitivo. Queria saber a opinião de vocês desses 3 jogadores. Algum deles vocês manteriam no Flamengo, dariam mais oportunidades no time profissional, ou vocês acham que nenhum desses 3 teriam muito espaço com o Felipe Luiz, e que o Flamengo já está repleto de bons jogadores e que seria uma perda de tempo
manter eles no clube de regatas mais querido do Brasil. Queria saber a sua opinião. Por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo, porque após esse Mundial, mais uma vez, o mundo inteiro olhou para a nossa base, para o nosso sub-20. Parabéns a essa molecada e boa sorte nas negociações, tanto para os jogadores quanto para o Flamengo. Rapaziada, CBF tentando dar aquela pernada no Flamengo, após o calendário já estar feito em definitivo, né? O Flamengo planejar o seu ano em cima do calendário, e lógico que se o Flamengo soubesse que o calendário seria desse jeito, como foi modificado, o Flamengo, acredito eu, que teria se dedicado mais à Copa do Brasil, porque ficou muito nítido, ficou muito claro que o Flamengo escanteou a Copa do Brasil, que deixou a Copa do Brasil de lado para caso... Claro, o Flamengo quer ganhar tudo, mas caso o Flamengo fosse eliminado, o Flamengo teria, né? O Felipe Luiz teria mais ou menos umas 6 datas para poder treinar em relação aos jogos que seriam da Copa do Brasil durante a semana. Mas o presidente da CBF, junto com gênios lá de dentro da CBF, resolveram modificar esse calendário com medo de algum clube brasileiro estar no Mundial Interclubes no final do ano. É complicada a situação, né? O Flamengo se planeja, o Flamengo abdica praticamente da Copa do Brasil para depois a regra do jogo ser mudada durante o campeonato, né? Essas folgas que o Flamengo teria durante a Copa do Brasil, elas acabaram, porque a CBF preencheu todas essas datas. E no momento que o Flamengo teria para treinar, para conseguir deixar o time daquele jeito, tanto para o Brasileiro quanto para a Libertadores, agora o Felipe Luiz vai ter que engolir essa, né? Infelizmente, vai fazer o quê? E depois ainda dizem que os clubes concordam com o calendário que é feito pela CBF. É uma pouca vergonha, né? Um dos poucos clubes que elogiaram isso foi o Palmeiras, mesmo o Palmeiras sendo prejudicado, né? Mas a mamãe Leila é assim com a CBF. Por que será, né? E aí ela não criticou, ela até elogiou. Será que ela vai elogiar também esses 2 amistosos que o Brasil fará na Coreia do Sul e no Japão em outubro? Até porque os jogadores que forem convocados, tanto de Flamengo quanto também do Palmeiras, ficarão ali sem a possibilidade de jogar a próxima partida, porque já é coladinha com alguns jogos. Então fica complicado. O jogador sai aqui do Brasil, vai para a Coreia do Sul, vai para o Japão, tomara que não tenham jogadores do Flamengo convocados. E depois eles têm que retornar destruídos e sem condições de poder exercer a sua profissão para os clubes que pagam o salário do atleta. E não para a seleção CBF, que eu nem chamo mais de seleção brasileira. É seleção CBF, que só olha para o próprio bolso e para o próprio umbigo. O presidente da CBF, ele se manifestou na data de ontem e ele falou que a maioria dos clubes aprovaram isso, né? Os clubes elogiaram, a maioria elogiaram essa mudança de datas. Lógico, porra, é lógico. Esses clubes não têm compromissos em relação a jogadores contratados a peso de ouro. Muitos desses clubes não pagam o salário. Muitos desses clubes abdicam do futebol apenas para torcer contra o Flamengo. E prejudicando o Flamengo, você acha que alguém vai reclamar? Presidente da CBF. A CBF está tentando aquela viradinha de mesa no meio do campeonato, mas o nosso Mengão é mais forte e vai passar por cima de tudo isso, né? Prejudicado sim, mas nunca perdendo foco em relação aos campeonatos. Vamos passar por cima dos adversários, por cima das arbitragens e por cima também da CBF. Porque a CBF, como meu pai dizia e eu continuo dizendo, a CBF, ela é uma vergonha. E agora falando sobre a queda de mais um, né? Mais um, o Flamengo conseguiu derrubar mais um técnico. Carille caiu após um massacre, né? 8-0. Tá no top 3 de placares mais elásticos em relação ao Campeonato Brasileiro desde 1971. Lembrando que o primeiro colocado venceu de um time que eu acho que nem existe mais, e o Vasco
venceu o Tunuluso, né, por um placar mais elástico. Só que o Flamengo meteu 8-0 no Vitória, ok? Maior goleada em relação a pontos corridos e a terceira maior em relação ao Campeonato Brasileiro. Contra um time grande do futebol brasileiro, o Vitória, que tem alguns títulos na sua história, títulos importantes. Nunca o Vitória tinha sido goleado por 8-0. E o Flamengo foi lá e meteu... Porra, com 3 minutos de jogo, rapaziada, tava 2-0. Um massacre total. Carille derrubado. Eu tenho até culpa do Carille, porque a culpa não foi do Carille. Se todo mundo fizer isso, até o final do campeonato, o Flamengo vai derrubar mais uns 6, 7 técnicos. Porque se o Flamengo jogar o que jogou contra o Vitória, que pra mim foi a partida mais correta, né, mais perfeita, desde a chegada do Felipe Luiz à frente do time rubro-negro, se os clubes fizerem isso, porque eu acredito que o Flamengo irá conseguir mais placares elásticos nesse Brasileirão. O Flamengo já tem 35 gols de saldo, maior do que quantos gols fez o Palmeiras, que é o atual segundo colocado. Um Flamengo avassalador. Então, se todo mundo for demitir os técnicos, vai ser uma avalanche de ação trabalhista relacionada aos clubes aí e os técnicos movendo, né? Porque muitos clubes falam que pagam, mas só falam, né? Porque chega no final ali das contas, os funcionários têm que entrar na justiça. Então, Flamengo avassalador, Pedro marcando 3 gols, né? Um gol lembrando muito o Romário, até botei um vídeo no começo brincando, né? O Flamengo fez esse vídeo com o IA e eu botei aqui pra gente se divertir. Pedrão mandando muito bem, voltando com a confiança, Felipe Luiz elogiando o Pedro, né? Um momento muito delicado há um tempo atrás, Pedro versus Felipe Luiz ali, por um problema causado pelo Boto, mas foi resolvido e a princípio o Pedro está 100% focado e mandando muito bem, né? É o que eu falo, é um dos melhores atacantes que a gente tem no mundo, tá? Nem vou botar só no Brasil. Características igual a do Pedro, poucos atacantes têm. E o Lino, hein? Arrebentou. Que partida desse jogador. 3 assistências, 2 gols. Brilhou muito contra o Vitória. E que diferença que ele tem para os outros pontas que a gente tinha, né? Como Cebolinha, Michael, não querendo desmerecer os dois. Mas que diferença, cara. O Felipe Luiz falou certinho ali na coletiva. A gente pagou barato pelo jogador. Porque o jogador, ele realmente está encantando tanto a imprensa quanto os torcedores do Flamengo. É um cara que é liso realmente, né? Passa no meio de jogadores ali onde outros nem tentariam um drible. E ele tenta e ele consegue concluir o drible com muita maestria. Mandou muito bem. Como eu fico feliz de ter o Samuel Lino no Flamengo. Eu até converso com alguns amigos, né? Ele tá lembrando muito o Luiz Henrique quando chegou no Botafogo. Chegou jogando muito bem. É o que o Samuel Lino tá fazendo. Que bom, né? Que goleada boa. A gente acabou de ser bicampeão do mundo com o nosso sub-20 e agora metemos 8 no Vitória. Um gol atrás do outro. Imprensa paulista desesperada. Alguns ainda pedindo fair play financeiro sem saber que se tiver o fair play financeiro aí, meu camarada, é que o Flamengo jamais chegará próximo a outro clube. O Flamengo ficará disparado e depois de um abismo gigante, com Flamengo e Palmeiras ali na primeira e segunda colocação, virão todos os outros. Porque um Flamengo com fair play financeiro podendo gastar e recebendo, né, tendo uma receita para poder gastar o que gasta e os outros clubes sem ter essa possibilidade, o abismo ficará intransponível, pelo menos na minha opinião.